Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos ouvintes internautas, no Evangelho de hoje nós iremos meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é Sexta-feira Santa, dia inclusive de jejum obrigatório, que a Igreja orienta para que pratiquemos, para disciplinar a nossa carne, os nossos desejos desordenados, para buscar fazer a vontade de nosso Senhor. Único dia do ano também que não tem missa, há uma celebração da adoração da Santa Cruz. O rito é dividido em algumas partes. O tríduo que nós estamos celebrando são 3 dias que consta de um só. Em que sentido? A Páscoa que nós estamos celebrando começa na Quinta-feira Santa, que foi ontem. Hoje, celebração da Paixão. Amanhã já celebraremos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz isso para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida de cristão? De modo litúrgico, a liturgia desta Sexta-feira Santa começa com o sacerdote prostrado no chão. É a postura de Jesus no Horto das Oliveiras. Todos os pecados dos homens, todas as suas dores e a sua solidão, a nossa também, recaíam sobre ele. Então ele se dirige a Deus Pai para obter dele a força para enfrentar este momento decisivo. Jesus veio ao mundo, é Deus que veio à terra para reparar o quê? O mal que causamos a nós mesmos e aos outros. Jesus quer nos devolver a liberdade e a alegria perdida. A sua confiança em nós não tem limites. Por isso o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, como está escrito em Mateus 11:30. Desse modo, os nossos pecados não têm a última palavra se deixamos Jesus falar, se o deixamos dizer que nos ama e que não nos repreende por tanto sofrimento. Hoje lembramos que Jesus caiu para que nós nos levantássemos uma vez e sempre. Daí a importância de ressuscitar com Cristo. Tivemos nossos exercícios espirituais desde a quarta-feira de cinza até a ceia do Senhor, para nos ajudar a vivenciar bem o nosso retiro em preparação para a Páscoa. Para os cristãos católicos, não somos pagãos, não queremos virar nossas costas a nosso Senhor para momentos de prazeres momentâneos. Isso não condiz ao cristão, mas nesta semana agora santa, de fato que ela seja santa e a gente vá trilhando os passos de nosso Senhor. Quer me seguir? Quer de fato ir para o céu? Então, busquemos imitá-lo. Um dos motivos do pecado é considerar falsamente que a vontade de Deus é um risco para a nossa liberdade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão, nosso primeiro pai. Entretanto, a vontade de Deus é o quê? Que sejamos felizes, que nos deixemos amar por Ele. Somos livres se permanecermos na nossa verdade, se estivermos unidos a Deus. Então, tornamos-nos verdadeiramente como Deus. Em que sentido? Não nos opondo a Deus, desfazendo-nos dele ou negando. Peçamos ao Senhor que nos introduza neste sim à sua vontade, tornando-nos deste modo verdadeiramente livres para fazer sua vontade.
E a gente só consegue amar, perdoar, ser santo como Deus quer, quando estivermos verdadeiramente com Ele. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Parece difícil ter que cortar certas situações, renunciar para ser de Deus, para pertencer a Cristo, para ir para o céu. Parece demorar. Muitos que hoje, infelizmente, não têm paciência de esperar, são ansiosos. Mas é como nós rezamos na Santa Missa: vinde, Senhor Jesus. Aguardamos a feliz esperança nele. Enquanto isso, nós passamos muitas vezes pelo vale de lágrimas, mas devemos manter-nos fiéis, perseverantes no Senhor. Daí a importância de sair da morte para a vida, sair da vida de pecado para a vida da graça. Não dialogar com o demônio, com o mal, mas evitar, renunciar, cortar laços para ser de Deus. Logo mais nós estaremos celebrando a festa da Páscoa na vigília, onde uma das ocasiões nós iremos renovar as nossas promessas batismais. Veja que importante. Há toda uma catequese, um processo onde você aprende, através das Sagradas Escrituras, período quaresmal, a como vivenciar bem a sua relação com Deus, com as pessoas, e assim na Semana Santa celebrar o mistério. Inclusive, a Igreja ainda nos proporciona indulgências plenárias para ajudar o fiel, a pessoa humana, a reconciliar-se, a retomar a aliança com nosso Senhor. Hoje, por exemplo, ganhamos indulgência plenária quando contemplamos o crucificado. Na vigília de sábado, quando rezamos o rosário. E na Páscoa, quando participamos de modo frutuoso, de forma piedosa, renovando as nossas promessas batismais, é uma forma também de ganhar indulgência plenária. Ali renunciando ao mal, depois de ter feito nossa confissão sacramental, de ter buscado reparar os pecados, porque essa é a ideia, né? Converter-se, ou seja, buscar o sacramento da reconciliação, buscar confessar os pecados, abandonando as práticas pecaminosas para ser de Deus. Como é louvável ouvir a pessoa dizer: Padre, eu cometia tal pecado, mas eu estou de fato consciente, rompendo, determinado a viver a vida nova, a renunciar por causa de Cristo, para fazer a vontade de Deus, não mais me deixar ser dominado pelo pecado, por esse vício, etc. e assim por diante. Esse é o objetivo: sair da escuridão para a luz, do pecado para a graça, da mentira para a verdade, do ódio para o amor. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo vai reinando em nossos corações, quando permitimos não que o diabo tome posse de minhas atitudes, minhas ações, como aconteceu, segundo João, na vida de Judas, mas deixando que a graça de Deus ocupe um lugar em minha vida. Eu preciso permitir, eu preciso aderir. Nosso Senhor nos concede a liberdade para escolher. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, e você escolhe. Nosso Senhor é o caminho da vida, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele deu a sua vida para a nossa salvação e nos ensinou, como nós escutamos ontem, na Quinta-feira Santa: assim como eu fiz por vocês, façam-nos pelos outros. Amai-vos como eu vos amei. Em outras palavras, imitar
próprio Deus. Não adiantaria nada vivenciar a Quaresma, Semana Santa, para celebrar a Páscoa, continuando no mesmo pecado, nos vícios. Isto não é conversão, não é mudança de vida. Nosso Senhor deu uma oportunidade, a possibilidade para que Judas mudasse de vida. Assim também Ele nos dá. Por isso Deus é paciente, quer a nossa conversão, que a gente saia do pecado, porque o pecado estraga a nossa alma. São João vai dizer que quem comete pecado é do diabo. Assim como a água suja traz consequência para a nossa vida física, também a água do pecado, que mancha a nossa alma, que prejudica a nossa relação com Deus. Assim como Jesus celebrou a última ceia, pode ser também nossa última ceia, nossa última Páscoa, nosso último ano. Quantas pessoas nestes dias já faleceram, partiram, não estão mais entre nós. Hoje, nesta celebração da paixão, meditando com o crucificado, que possamos também repensar nossa vida para que seja de Deus, de Jesus, não do maligno. Por isso rezamos: livrai-nos do mal, do pecado mortal, a fim de que eu possa morrer na graça de Deus. Que Deus nos conceda uma morte santa e que a gente já vá aprendendo com Jesus e se santificando, porque essa é a vontade de Deus: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, sede santos. Se quisermos assim participar da glória de Deus e ir para o céu, é o que nos ensina Jesus: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos recordar que aquele jovem quis saber o que fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna. Jesus disse: cumpre os mandamentos. Então, a princípio, observar, praticar os mandamentos. E quando a gente não cumpre, não observa, pecamos gravemente. Traímos Deus com nossas atitudes, gestos e palavras. Quando não somos fiéis. Se alguém continua no adultério, por exemplo, sendo casado na igreja, pelo sacramento que recebeu, não está sendo fiel, está traindo nosso Senhor. Quando alguém faz mau uso do dinheiro, ou é corrupto, injusto, quando alguém usa de mentiras, mascarando o pecado, justificando que Deus perdoa, quando alguém não é honesto, e tantas outras formas que de outro modo também é uma forma de trair Jesus, de crucificá-lo novamente por causa de nossos pecados. Que não sejamos traidores, que não desonremos ao Senhor, que sejamos fiéis. Por isso queremos agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício, aceito de bom grado, para nos libertar da morte. Jesus Cristo entra em agonia, chegando a derramar um suor de sangue, mas a sua confiança no seu Pai não desfalece. Faz oração repetidamente. Aproxima-se de nós, que dormimos. Levantai-vos, orai, repete-nos, para não cairdes em tentação. Amados irmãos e irmãs, que não sejamos ingratos. A ingratidão dos nossos corações envolve o Senhor em sua solidão. De igual modo, cada um de nós pode se ver no meio daquela multidão,
porque foram os nossos pecados a causa da imensa dor que se abate sobre a alma e o corpo do Senhor. Sim, cada um de nós leva Cristo, convertido em objeto de troca, de uma a outra parte. Somos nós que com nossos pecados reclamamos aos gritos a sua morte. E Ele, perfeito Deus e perfeito homem, deixa-nos agir. Tinham predito o profeta Isaías: maltratado não abriu a sua boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda antes os tosqueadores. Peçamos a Jesus, nesta Semana Santa, que desperte na nossa alma a consciência de ser homens e mulheres verdadeiramente cristãos e não pagãos, que estão certamente por aí, alguns nas praias, nos sítios, nos bares da vida, à toa, sem dar importância a este acontecimento. Por isso, rezemos pela conversão também dos pecadores, para que vivamos de cara a Deus e com Deus, voltados a todas as pessoas. Não deixemos que o Senhor leve a cruz sozinho. Acolhamos com alegria os pequenos sacrifícios diários. Aproveitemos a capacidade de amar que Deus nos concedeu para concretizar propósitos, mas sem ficarmos no mero sentimentalismo. Digamos sinceramente: Senhor, nunca mais, nunca mais. Peçamos com fé para que nós e todas as pessoas da terra descubramos a necessidade de ter ódio ao pecado mortal e de repelir o pecado venial deliberado que tantos sofrimentos causaram ao nosso Deus. Você não pode dizer: Padre, eu não consigo. Jesus está conosco. No poder da sua cruz, do seu sangue redentor, nos redime, nos concede esta força através dos sacramentos. É nele, mas é preciso renunciar. Vai ser difícil para quem certamente viveu uma vida no vício, no pecado, renunciar, deixar por causa de nosso Senhor. No entanto, se perdermos o medo da cruz, se nos unirmos a Cristo na cruz, receberemos sua graça, sua força, sua eficácia. E assim nós sentiremos a paz de Deus. Deus nos dá a sua paz, mas não nos deixa em paz. E não esqueçamos Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria. Ao pé da cruz descobrimos Maria, Virgem fiel. Peçamo-lhe, nesta Sexta-feira Santa, que nos empreste o seu amor e a sua força, para que também nós saibamos acompanhar Jesus. Dirigimos-nos a ela com as palavras de São José Maria Escrivá, que ajudaram milhões de pessoas. Diz: minha mãe, tua, porque és seu por muitos títulos, que o teu amor me ate à cruz do teu filho, que não me falte a fé, nem a valentia, nem a audácia para cumprir a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Eu te desejo que, de fato, esta Semana Santa seja santa em tua vida. Que neste ano tu tenhas a coragem de mudar com nosso Senhor, com Ele, para Ele. Que Deus nos ajude a vencermos o mal para estarmos com o verdadeiro bem. Deus abençoe você e família neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!